Mecânica, aula 5. Leis de Newton, forças especiais. Continuaremos com o assunto da dinâmica, sobre forças. Então, algumas das forças que nós conhecemos são a força de atrito, a força gravitacional, conhecida como força-peso, força de arraste, que é essa aqui sofrida pelo paraquedas, quando a pessoa desce, uma força de contato comum aplicada aqui sobre o carrinho, a força elástica exercida pela mola, a força magnética, que ocorre no caso da atração do ímã com metal, do metal com ímã, a força de tração ou tensão, que ocorre em cordas, em cabos, em fios, a força de empuxo, que ocorre nos fluidos. Para nós entendermos forças, obviamente nós temos que conhecer as três leis de Newton. A primeira lei, princípio da inércia, a segunda lei, princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, princípio da ação-reação, que foram vistos nas aulas anteriores. Começaremos pela força-peso. Os corpos, ao serem abandonados às proximidades do solo, caem sofrendo variações de velocidade, a famosa aceleração. Então, que a aceleração é uma variação da velocidade em função do tempo. O planeta Terra interage com esses corpos exercendo uma força conhecida como força-peso, representado pela letra P. Então, esse corpo aqui, ao ser abandonado, ele será atraído pelo planeta Terra, se ele estiver nas proximidades. Esse aqui é a mesma coisa, será atraído. O corpo ele é atraído para o centro do planeta Terra. Para nós, ele é atraído para baixo, quando nós observamos, Então nós temos essa atração. Observe o seguinte, que essa atração ela depende da massa. Como a massa da Terra é muito maior do que a massa do corpo, a força que a Terra exerce sobre o corpo será a mesma, mas devido à primeira lei, que é a lei da inércia, quem nós perceberemos que ocorrerá o movimento será o movimento do corpo, devido à sua massa ser muito menor do que a massa do próprio planeta. Algumas observações, A força-peso é sempre vertical para baixo em relação à Terra. Então, para nós, apesar de ela apontar para o centro do planeta, então nós observaremos ela sempre apontando para baixo. Nós temos vendo alguns casos aqui, olha, um corpo apoiado sobre uma superfície, o peso está apontando para baixo. Um corpo apoiado na vertical, o peso continua apontando para baixo. Se o corpo não estiver apoiado, o peso vai deslocá-lo para baixo. Aqui nós estamos no corpo no plano inclinado, aqui também no plano inclinado. Dependendo do atrito ou não, pode ser que esse corpo deslize sobre a superfície, assim como esse aqui também. Aqui nós temos um corpo que está sob a ação de uma força, empurrando ele para cima, e nós temos a força-peso puxando ele para baixo. Força normal. Toda vez que o corpo estiver sobre uma superfície, se ele estiver apoiado sobre uma superfície, existirá a chamada força normal. E essa força normal, ela tem um ângulo de 90 graus com a superfície. Então observe essa superfície bem aqui, olha. Reparem bem aqui, ó. Essa seta representa a força normal. Então a superfície ela está inclinada e a força normal forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Entre os deslocamentos horizontais ou repousos, a força resultante vertical é zero, porque a normal vai ser igual ao peso. Ou seja, o corpo está apoiado sobre a superfície. E se o corpo estiver se deslocando somente na vertical, então o que a gente vai perceber? Que o peso estará apontando para baixo e a normal estará apontando para cima. Nesse desenho até está fora de escala, porque normal e peso teriam que ter o mesmo valor para que dê o resultado igual a zero. Isso é numa superfície horizontal, ok? Se for uma superfície inclinada, a normal não vai ser igual ao peso, porque o peso ele vai apontar para baixo, ele vai ter uma intensidade maior do que a força normal. Força normal. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós sabemos que o peso puxa o corpo para baixo. Então nós temos uma força aqui para baixo, que é chamada força-peso. E anulando essa força, nós teremos a força normal, que ela forma um ângulo de 90 graus com essa superfície. Então ela teria o mesmo valor se o corpo estiver numa superfície horizontal. Aqui nós teríamos a força-peso apontando para baixo e a normal apontando aqui inclinada, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui é a mesma coisa, forma um ângulo de 90 graus com a superfície e o peso continua apontando para baixo. Faltou só mais um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Então aqui nós estamos percebendo um corpo que está na vertical. Se ele está na vertical, a superfície está na vertical, ele está apoiado na superfície. Então a normal vai estar na horizontal, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui ele está do outro lado, também numa superfície vertical, e a normal vai estar na horizontal, formando justamente um ângulo de 90 graus com a superfície. Aqui é o outro caso, a força-peso, a força aplicada, e a normal e a força-peso estão apontando na mesma direção, estão apontando para baixo.
Um corpo em queda livre, ele não existe força normal. A normal vai ser igual a zero. Existe somente a força-peso que está agindo sobre ele e pode existir a força de arraste também do objeto com a massa de ar. Então a observação que nós podemos fazer é que a força normal sempre é perpendicular à superfície de apoio, ou seja, sempre vai formar um 90 graus com a superfície de apoio. Aqui nós estamos percebendo uma situação que é da força de tração. Força de tração é a força que é aplicada pelos fios, cordas, tirantes, cabos, etc., para puxar algum corpo, né? No exemplo aqui nós estamos percebendo que essa força de tração, né, ou seja, essas pessoas aqui estão puxando essas outras pessoas neste sentido, para a esquerda, enquanto que esse outro grupo de duas pessoas está puxando para a direita. Então vai existir uma força nesse sentido e uma força desse daqui. Essa força aqui, pessoal, que eles estão fazendo, né, para que não caia, ela vai ter de ser nula, né? Então, mas a força de tração ela vai continuar existindo. A gente soma as forças desse daqui, soma a força desse daqui, puxa para um lado e puxa para o outro. Okay? Aqui nós também temos uma força de tração, né? Só que está sendo exercida sobre a corrente. Ele está aplicando uma força nessa corrente, que está fazendo ela com o papel de corda, para poder puxar o trem. Vai existir uma força de tração. Um fio transmissor de força, considerado ideal, seria um fio ideal, né? Ele é inextensível, quer dizer que isso aqui não esticaria. Flexível e de massa desprezível. Ok? Exemplo da força-peso. Um astronauta com seu traje espacial, ao medir sua massa, verificou que é de 150 kg. Sabendo que a aceleração da gravidade no planeta Terra é 9,8 metros por segundo e na Lua é de 1,6 metros por segundo, qual o peso do astronauta na Terra e na Lua? Pessoal, massa, que é chamada massa inicial, ela não muda, é a quantidade de matéria de um corpo, né? Então a massa desse astronauta é 150 kg. O que ele quer saber? A força-peso do planeta Terra e na Lua. E o que muda? É justamente a aceleração da gravidade, né? E como é que a gente calcula a força-peso? Nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica, onde força é igual a massa vezes a aceleração. Eu quero achar o valor dessa força aqui, só que essa força tem um nome, é a força-peso. Vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Agora é só substituir os valores, né? Para o planeta Terra, nós sabemos que a gravidade vale 9,8. Então nós teremos peso igual a massa, que é 150 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ao multiplicar isso, nós obteremos a força-peso. Daria 1.460 kg metros por segundo ao quadrado, o que para nós significa 1.470 newtons, que é a unidade de força do Sistema Internacional. Já na Lua, essa força vai mudar, porque nós estamos percebendo que a aceleração da gravidade na Lua é menor que na Terra. Na Terra vale 9,8, na Lua vale 1,6. Ao substituir os valores nesta fórmula, peso igual a massa vezes a gravidade, nós vamos obter outro valor. Peso é igual a massa do astronauta é a mesma, mas a aceleração da gravidade da Lua, como a massa dela é menor, então nós teremos uma aceleração menor. Então daria 150 vezes 1,6, que dá 240 newton. Observe a diferença. Na Terra, ele teria um peso de 1.470 newton. Na Lua seria 240 newtons. Ou seja, na Lua ele vai se sentir muito mais leve do que na Terra. A atração gravitacional é menor, apesar da sua massa ser a mesma. Exemplo de força de tração. Observe a figura abaixo. Nela temos um bloco de massa M igual a 12 kg, suspenso por uma corda. Adotando G, que é a aceleração da gravidade, nós vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado, nesse exemplo. Determine o valor da força de tração na corda e marque a opção correta. Bom, aqui nós estamos observando um bloco apoiado no teto, né? Através de um fio, uma corda. Então, para baixo, nós sabemos que nós temos a chamada força-peso. E como esse objeto não está descendo e nem está subindo, então aqui para cima nós temos uma força que é a chamada força de tração, que está mantendo ele em equilíbrio. Só que essa força-peso e essa força de tração, elas vão ter de ter exatamente o mesmo valor. Portanto, tração menos o peso tem que dar igual a zero, porque o objeto não está subindo, não está descendo. Então essa força resultante tem que ser igual a zero, de acordo com a primeira lei de Newton. Então, já que é zero, nós passamos o peso que estava no primeiro membro para o segundo, portanto a tração vai ser igual ao peso. E como nós sabemos que peso é igual a massa vezes a gravidade, então nós podemos calcular a tração
calculando o valor da força-peso, substituindo os valores. Tração é igual a massa vezes a gravidade. Como a massa vale 12 kg e a aceleração da gravidade vale 10, portanto, nós temos uma força de tração de 120 newtons, que é exatamente o valor da força-peso. A resposta correta, eu esqueci de marcar aqui, mas seria a letra C. Aqui nós temos algumas estratégias para a resolução de problemas. Exercício força-peso. Pessoal, esse exercício é muito simples, né? Nós teremos que calcular a força porque a Terra puxa um corpo de 20 kg de massa quando ele está em uma superfície em sua superfície. Né? Foi dado a aceleração da gravidade. Então, para que nós calculamos, nós temos que lembrar que força igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Portanto, o peso obedece a essa lei, né? Então, peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Deixa eu voltar aqui, só um instantinho. Então vamos colocar agora a caneta para resolver essa questão aqui. Bom, como o peso é igual a massa vezes a aceleração, nós fazemos a substituição dos valores. Qual o valor da massa? 20 kg. Qual o valor da aceleração dado na questão? 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o peso vai ser 20 vezes 10, conta difícil, né? Dá igual a 200 newtons. Então, esse corpo de massa 20 kg terá um peso de 20 newtons. Na Terra, a aceleração da gravidade é a segunda questão. A aceleração da gravidade é, em média, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E na Lua, a aceleração da gravidade é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Nós temos essas duas acelerações. Para um corpo de massa 10 kg, aí determine, letra A, o peso desse corpo na Terra. Bom, peso nós já sabemos como calcular, né? É massa vezes a aceleração. Mas qual a aceleração? A aceleração da gravidade. Então nós colocamos aqui, olha, na Terra, nós vamos multiplicar peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Portanto, a massa é 10 kg. A aceleração da gravidade nesse problema é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. 10 vezes 9,8, basta andar com a vírgula para cá, né? Então nós obteremos um peso de 98 newtons. E na Lua? Essa aqui foi a letra A que ele pediu. Na Lua, o que ele quer? Na letra A, na Lua, ele quer a massa e o peso, né, desse corpo na Lua. Pessoal, a massa já foi informada, ela não muda, não importa para que planeta você vá, a quantidade de matéria do corpo vai ser a mesma. Então a massa nós já sabemos, M é igual a 10 kg, ok? Mas nós podemos calcular o peso, né? Porque o peso ele vai mudar justamente de acordo com a aceleração da gravidade e de acordo com a massa, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Como a massa é 10 kg e a aceleração da gravidade na Lua é de 1,6, nós temos 10 vezes 1,6. Essa vírgula vai dar uma casa, porque está multiplicando por 10, e nós teremos um peso de 16 newtons.